Olá, bom dia, Deus te abençoe esta sexta-feira, este dia que está começando, dia 11 de outubro, que o Senhor abençoe ricamente a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero te convidar nesta manhã a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, verso de número 11, 7, 11, isso, 7, 11, amém? Enquanto você encontra, nós vamos orar, mas eu quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e eu espero que todos estejam bem. Vamos orar primeiro, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer por esta sexta-feira, por este dia que está começando. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça sobre nós. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nos dá sabedoria, Senhor, para compreender a tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Espírito Santo, transborda no nosso interior rios de água viva, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quero ler com você aqui, só antes lembrar que daqui a pouquinho, 7 horas, o devocional com a pastora Ana, e hoje às 9h30 da noite nós temos a oração da noite, amém? Então, lendo aqui Hebreus 7, capítulo de número 11, eu quero só lembrar você, talvez você não esteja tão habituado com o Antigo Testamento, aonde diz a palavra que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, neste caminho Deus estabeleceu a tribo de Levi, porque Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos. Cada filho é uma tribo de Israel. Assim como nós temos a tribo de Judá, da qual é a tribo de Jesus, amém? Da qual ele descende como homem. Nós temos também a tribo de Levi. E esta tribo de Levi foi escolhida para servir ao Senhor. Servir ao Senhor no templo. Os levitas tinham essas funções de estar servindo a Deus em tudo aquilo que Deus tinha estabelecido e orientado Moisés no Monte Sinai. E dentro da tribo de Levi havia uma família, que era a família de Arão. Esta era a família sacerdotal. Dali, então, descendia os sacerdotes, amém? Que tinham, então, uma ocupação, tinha uma função de estar ali intercedendo a Deus pelo povo, ou pelo povo a Deus, né? Quando o povo levava, por exemplo, as ofertas a Deus, eram os sacerdotes que recebiam. E dentro dos sacerdotes também tinha a figura do sumo sacerdote, que seria, vamos dizer assim, aquele que era o líder dos sacerdotes. Amém? Então, voltando aqui para o texto, porque nós já temos falado um pouco sobre isso nessa semana, agora nós vemos aqui no versículo 11, aonde então a epígrafe inclusive diz assim: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. E o que nós vamos ver aqui agora? Que ontem nós falamos sobre o sacerdote Melquisedeque, e que então depois esse sacerdote Melquisedeque é um tipo de Cristo. Depois no Monte Sinai, então, a partir da lei, nós temos o estabelecimento ali dos levitas, né? A partir desse momento. E agora nós vamos ler o que diz a palavra de Deus, porque agora se encerra esse sistema levítico e Jesus então assume essa posição de sumo sacerdote agora eternamente. Definitivamente, ele é o último, não vai haver outro. Assim como ele então é o mediador de uma nova aliança, por isso se há uma nova aliança, há um novo sacerdote, né? O sacerdote anterior, ele então não, ele é abolido, né? O sacerdócio anterior, o sistema anterior é abolido. Então, Cristo, ele é agora o nosso sumo sacerdote, eternamente. Então não vai haver uma outra aliança agora. Essa foi a última aliança. Por isso que nós falamos que nós estamos no final dos tempos, porque houve várias alianças até chegar na nova aliança, que é a aliança por meio do sangue de Jesus Cristo. A aliança, né, o Antigo Testamento é a antiga aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. Amém? E diz aqui então agora a palavra do Senhor: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, se o sacerdócio levítico tivesse sido perfeito, pois nele está baseado nele o povo recebeu a lei, que é o que eu acabei de falar, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote,
segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, que é a família dos sacerdotes. Então, isto é uma prova de que o sistema levítico foi abolido. Porque a partir do momento que se coloca um novo sacerdote, que não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, ele é o leão da tribo de Judá, inclusive diz a palavra. Então, se ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, e somente da tribo de Levi poderia servir no sistema antigo, na aliança antiga, significa que também a aliança antiga ela foi abolida. Amém? Não foram abolidas as leis, isso é muito importante entendermos. Foi abolida aquela antiga aliança, agora é uma nova aliança. Nós falamos bastante sobre isso em Romanos, em Gálatas, quando nós falamos que a lei ela serve para quê? Como ninguém é perfeito por causa da nossa carne corrupta, nós não conseguimos cumprir a lei na sua exatidão. Então aquele que quebra um mandamento da lei, quebra toda a lei. Amém? Então a lei ela vem para mostrar o quão pecador nós somos, para revelar para nós que nós precisamos de um Salvador. Amém? Esse Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. E então diz aqui, pois quando se muda o sacerdócio, que é o que eu acabei de falar, necessariamente há também mudança de lei. Olha aí a prova de que a antiga aliança, o sistema levítico foi abolido. Amém? Amados, agora nós não adoramos a Deus mais no templo em Jerusalém. Hoje nós adoramos a Deus, o que Jesus ensina em João capítulo 4, em espírito e em verdade. Quando aquela mulher pergunta, Senhor, qual é o lugar para adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Nem em Samaria, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque nós somos o templo do Espírito Santo agora. Não tem mais lugar certo para adorar. Nós é que somos templos e adoradores de Deus. Amém? Versículo de número 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Quem? Jesus, né? É isso que ele está dizendo. Olha, Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Amém? Por isso que ele é um tipo de Melquisedeque, porque Melquisedeque também não fazia parte de um sistema, de uma descendência sanguínea, nada disso. Ele era reconhecido sacerdote, tanto que Abraão, nós vimos isso ontem, e que o maior abençoa o menor, Abraão foi abençoado por Melquisedeque. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Amém? Alguém que não era do sistema levítico. É constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Qual que é esse poder de vida indissolúvel? Amados, segundo Jesus, ele obtém o sacerdote por essa virtude de ser Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Por isso que ele se faz homem, carne, amém? Para morrer a nossa morte. Para que agora esse sacerdócio seja estabelecido, para que agora nós tenhamos uma nova aliança, para que agora nós sejamos livres da escravidão do pecado. A lei não conseguia libertar o homem da escravidão do pecado. Mas agora em Cristo, pela graça, pela fé em Jesus Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado, do mundo e de Satanás. Amém? Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, que era o quê? A lei não conseguia cumprir o propósito, que era salvar os homens por causa da nossa carne corrupta, pecadora, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nós falamos sobre isso várias vezes, eu acabei de citar, ela na verdade revela o nosso pecado, ela mostra que nós somos pecadores. E por outro lado se introduz esperança superior, na qual nos chegamos a Deus. Então, amados, se a lei anterior ela não conseguiu, a nova aliança por meio do sangue de Jesus nos permite chegar até Deus. Por isso, para isso, amados, para nós nos achegarmos a Deus,
Porque quando Adão e Eva pecaram lá no paraíso, ou melhor, no jardim do Éden, desculpe, quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus. E eles saíram debaixo da cobertura de Deus, da proteção de Deus. Eles ficaram agora debaixo desta cobertura do mundo. Quem é que reina no mundo? Quem é o príncipe desse mundo? Satanás. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Por esse motivo. Então, o homem saiu debaixo dessa cobertura, debaixo desse lugar que ele estava, e agora está num lugar onde ele, num outro lugar, num lugar onde ele é escravo, aonde ele está debaixo da mão do diabo, aonde agora ele está cativo ao pecado. Então, o Senhor faz todo um caminho que nós pegamos desde Gênesis, basicamente, desde Gênesis capítulo 12, até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Aí nós temos 400 anos de silêncio, e então surge João Batista, amém? Dizendo para as pessoas se arrependerem porque estava chegando o reino de Deus, amém? E então Jesus Cristo, junto, né? Quase que paralelo ali, Jesus Cristo. Então, em Jesus, amados, nós voltamos a esta cobertura de Deus. Em Jesus nós voltamos a essa proteção de Deus. Em Jesus, amados, e isso é muito pouco para descrever, porque em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Amém? Filhos e filhas de Deus, a partir de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus, que tem fé em Jesus, que se arrepende dos seus pecados e coloca fé em Jesus, convertendo os seus caminhos. O que significa isso? Converter o caminho para onde? Para a palavra de Deus, andando na palavra de Deus, deixando a palavra de Deus nos guiar e obedecendo a palavra de Deus. Nós somos filhos, somos feitos filhos de Deus. Estamos debaixo dessa graça de Deus, dessa proteção de Deus. Amados, voltamos para aquele lugar de origem, amém? De que Adão e Eva perderam por causa da desobediência do pecado. Amém? Se você nunca fez a oração de entrega para o Senhor Jesus, aonde você volta para esse lugar, amém? De origem, da onde o homem nunca deveria ter saído, eu quero que você ore comigo e diga assim: em nome de Jesus, eu reconheço que sou pecador, peço perdão a Deus pelos meus pecados, em nome de Jesus Cristo. E declaro que a partir de hoje, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que veio em carne, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida, o meu coração para Ele, em nome de Jesus, e eu quero andar com Jesus a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Peço que o Espírito Santo venha agora vivificar o meu espírito, venha me dar entendimento da palavra, venha me dar entendimento da palavra de Deus, para que eu possa andar nela todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia extraordinário, um dia abençoado, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para estarem junto de você, te guardando, te protegendo, ministrando, anjos com as espadas de fogo desembainhadas, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para vocês, Deus te abençoe. Domingo, culto às 19 horas. Amém? Daqui a pouco, devocional, 7 à noite, 21 horas e 30 minutos, a oração da noite. Participe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Um grande abraço. Não esqueça de dar like, não esqueça de compartilhar e não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, amém? Nós sabemos o quanto ele é importante para você, você não está sozinho. Deus te abençoe em nome de Jesus.